Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Nessa aula, iremos te ajudar a como você pode saber os personagens bíblicos em Libras. Quando nós vamos falar sobre a língua brasileira de sinais, no contexto religioso cristão, temos diversas dificuldades. E uma delas, que é considerada uma das maiores dificuldades para quem interpreta na igreja, é os personagens bíblicos. Como interpretar os personagens bíblicos, como conseguir decorar todos esses personagens bíblicos. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Nessa aula, nós iremos trabalhar um pouco de como a gente pode minimizar essas perdas ou minimizar aí esses esquecimentos, essas falhas na hora de sinalizar um personagem bíblico. Por exemplo, vamos imaginar aí que o nosso conhecimento todo em língua de sinais está como uma árvore. Imagine então essa árvore aqui, todos os personagens bíblicos, sinais bíblicos está. Quando nós estamos interpretando, quando nós estamos sinalizando dentro da igreja, existem alguns sinais que a gente consegue lembrar de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápido. Por exemplo, se eu falar para você o sinal de Jesus, automaticamente você já vai lembrar do sinal de Jesus. Se eu falar o sinal Deus, automaticamente você já vai fazer essa menção. Por quê? São sinais que são mais fáceis de a gente lembrar, porque a gente utiliza eles diariamente. E o que significa isso, Gesiel? São os sinais que são as frutas baixas. Então imagina aí as frutas baixas, né? Porque é mais fácil de você pegar, certo? Aqui, ó. Você vai vir e pega, é mais fácil, né? De você conseguir lembrar, de você conseguir degustar essa fruta aí. Por quê? Porque são sinais que a gente usa quase todo culto, quase todas as vezes que a gente vai estar interpretando na igreja. Mas existem alguns sinais que são considerados aí, vamos falar, as frutas altas, né? Por que frutas altas? Porque são sinais que às vezes a gente esquece, principalmente quando a gente vai falar de personagens bíblicos. Olha só, para pegar um sinal desse, a gente fica tentando relembrar e tá muito alto, né? Pra gente pegar aqui é muito alto, é difícil, é complicado. Então a gente tem muita dificuldade em saber os personagens bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que contém 66 livros, tem muitos, inúmeros capítulos e tem várias histórias, mas várias histórias mesmo. E dentro dessas histórias tem muitos personagens. E quando nós vamos lembrar de personagens bíblicos, às vezes nem sempre é fácil, porque uma grande maioria desses personagens bíblicos está como as frutas altas, lá em cima. E para pegar essas frutas altas, a gente tem que subir aí, tem que subir, né? Tem que subir na árvore, né? E quem já foi criança um dia, já pelo menos tentou subir em uma árvore, rala o braço, rala a mão, pode até se machucar, cair, tem algumas dificuldades no caminho. E assim, da mesma forma, quando a gente vai trabalhar a questão dos personagens bíblicos. Tudo bem, Gesiel, mas e agora? Como que eu lembro disso? Como que isso pode me ajudar? Por exemplo, nós temos que sempre refletir nas frutas baixas. A gente não tem dificuldade, certo? Por quê? São sinais que a gente já tem familiaridade. Tudo bem, Jesus, Deus. Então são sinais que a gente já tem familiaridade. Agora, os sinais que estão lá em cima, aí a gente tem uma dificuldade, porque são a maioria dos personagens bíblicos. Alguns personagens têm sinais, outros também não têm sinais. Então essa é uma outra dificuldade. Mas a gente precisa chegar lá no topo, pegar essas frutas, ou seja, usar esses sinais. E aí como que isso acontece? Por exemplo, uma forma que a gente pode usar é a gente se utilizar de uma escada. Uma escada vai facilitar aí a gente chegar lá. Por quê? Quando a gente pega essa escada aí, a gente tira ela daqui, coloca ela aqui, certo? E aí fica mais fácil de a gente subir a escada. Olha só que legal. Então você põe aqui, ó, sobe a escada, subiu, opa! É mais fácil de você pegar o fruto lá em cima. E aí qual que é a ideia? A ideia é que a escada, ela vai ser uma ponte que vai nos ligar aí aos sinais que estão lá em cima. E aí, como que a gente utiliza aí toda essa árvore, como a gente utiliza toda essa gama de sinais? Por exemplo, se não tem um sinal específico para aquele determinado personagem, é importante que você utilize o empréstimo do português, soletrando. Então vamos imaginar aí uma pessoa que não tem um sinal, que até o momento desse vídeo, Jabes. Então, ó, Jabes.
você vai soletrar. E aí você vai falar, olha, esse homem aqui, Jabes, né? Então, esse homem você vai trabalhar utilizando essa estratégia. Um outro ponto é que você vai procurar, você vai pesquisar sinais aonde você consegue aprender personagens bíblicos, tá? Vou deixar aqui na descrição alguns lugares que você pode estar auxiliando, buscando sinais, melhorando o seu vocabulário. Mas você vai ter um processo ainda, porque não é só decorar o sinal. Nós precisamos viver. A questão do nosso estudo vivencial, experimental, fica mais fácil de a gente memorizar. E como a gente faz isso? Não é você só repetindo e repetindo. Não. A ideia é que você venha procurar colocar isso dentro de um contexto. Então é importante que você utilize frases. Pegue o sinal que você aprendeu do personagem bíblico e aí logo em seguida coloque ele dentro de uma frase. Procure utilizar isso diariamente. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil de você memorizar. Ah, Gesiel, mas se não tiver, não tem um sinal específico. Usa a escada. Lembra da escada? Usa a escada. Como que você vai usar a escada? Você vai utilizar estratégias para facilitar aí você pegar esse sinal, você lembrar desse sinal. Então, você utiliza a soletração, você utiliza a sua memória visual, tente memorizar aí os personagens bíblicos dentro de um contexto. Treine a história daquele personagem, treine aí aquele contexto. Treine, pessoal, treine. Isso aí vai ajudar vocês e muito a saber a questão dos personagens bíblicos. Uma dica importante é que você procure trabalhar de forma fracionada, ou seja, você não vai pegar o livro de Gênesis inteiro para ler num dia inteiro, se for no seu devocional, mas o cuidado aí para a gente reter as informações é que a gente fracione essas informações, ou seja, vai pouco a pouco, vai devagarzinho, né? A gente vai utilizando isso. E aí vai ficando mais fácil, né? De a gente memorizar aí os frutos, tanto que estão embaixo quanto estão em cima. E aí a nossa árvore, né? Que a gente utiliza como uma gama de sinais, uma gama de repertório, vai sendo aumentado dia após dia dentro de um contexto. Então não treine um sinal isolado, de forma alguma. Coloque esse sinal aí dentro de um contexto. E aí você vai conseguir buscar, pegar aí essas frutas, esses sinais de personagens bíblicos que estão mais alto, mais distante. Então a prática vai ajudar você a chegar nessa perfeição e não esquecer mais os sinais. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!